Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa, muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você e para todos da sua casa. Denison Souza, ou Denis, se assim preferir me chamar, e hoje é quarta-feira, e toda quarta-feira nós oramos, intercedemos especialmente pela vida espiritual, pela área mais importante de todas, que é a vida espiritual. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então, a vida espiritual é a área mais importante de todas. Não tem área que se compare à área espiritual. A mais importante de todas, a área mais importante de todas é a vida espiritual. E há pessoas que desprezam a vida espiritual, desprezam, por exemplo, o fato de que estamos aqui de passagem. Todos nós iremos partir um dia. Essa aqui é a grande verdade. Por exemplo, daqui a 100 anos, ou até menos de 100 anos, até menos, nenhum de nós estaremos mais aqui. Eu não estarei mais aqui, você que me assiste não estará mais aqui, a nossa geração não estará mais aqui, né? Então todos nós estamos aqui nessa terra de passagem. Lá na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, está escrito que nós estamos aqui como peregrinos, ou seja, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é lugar permanente, aqui é lugar de passagem. Então, hoje, quarta-feira, como eu já disse, nós oramos, intercedemos especialmente pela vida espiritual. É a quarta-feira da salvação, a quarta-feira da busca do Espírito Santo, é a quarta-feira, né? É a quarta-feira da qual nós focamos nas coisas do alto. Então eu quero já pedir a você, que abra lá no livro do profeta Joel, tá bom? Joel capítulo 2, é onde eu vou estar fazendo a leitura inicial. Joel capítulo 2, vamos ler o versículo 1 e depois vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, tá bom? O Brasil ganhou, né? A seleção brasileira ganhou contra a Escócia. Estão todos comemorando, muita gente, né, vibrou em cada gol que a seleção fez, todos vibraram, né? Mas agora, nesse momento, né, nesse exato momento, nós estaremos focados naquilo que é mais importante do que o futebol, que é mais importante do que a nossa vida profissional, financeira, que é mais importante do que qualquer coisa, né? Como eu disse, né? A área mais importante de todas é a espiritual. É a espiritual. Então, eu quero ler aqui para você, como eu já disse, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 é onde eu vou fazer a leitura inicial em nome de Jesus, tá bom? Na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de mensageiro e também de intercessor, tá bom? Vamos lá? Livro de Joel, capítulo 2. E depois da ministração da palavra, nós estaremos, né, orando, estaremos buscando a face de Deus, estaremos, né, buscando o Espírito maior, o Espírito que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo. Tá bem? Então vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião
e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Eu vou ler novamente. Estou em Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Glória a Deus. Deus vai falar conosco por meio desta palavra. Essa palavra é a palavra inicial, né, do que Deus tem para falar comigo e contigo. Estarei falando a respeito dos sinais da volta do Senhor. Estarei falando sobre o fim dos tempos. Estarei falando sobre, né, a escatologia bíblica. O que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim das coisas, ou o estudo do fim dos tempos. Então, estarei falando, como eu disse, sobre profecias bíblicas que apontam para a volta do Senhor Jesus. Tá bem? Então, eu quero nesse momento pedir a você que por um momento você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero nesse momento orar para que Deus venha usar os meus lábios, a minha boca, venha me usar por misericórdia e graça como seu atalaia, como seu anjo, como seu mensageiro, para que ele venha com uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. Então fique em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, nesse momento a tua palavra será ministrada. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, vem agora, meu Deus. Vem agora, meu Pai, com a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós, sim, avivamento espiritual, fazendo, sim, com que a tua obra, sim, seja avivada nas nossas vidas, trazendo sobre nós, sim, a manifestação da virtude, da unção e do poder do teu Espírito sobre nós. Sim, e através da ministração da tua palavra, através da palavra revelada, através da palavra que fala aos nossos corações, o Senhor se mostra, sim, o Senhor mostra com provas infalíveis quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Jesus Cristo, nosso Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sim, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com miríades, com milhares e milhares e milhares de anjos e também com todos os seus santos. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, aquele que prometeu um dia retornar, como os anjos, aqueles 2 varões de branco apareceram para a multidão que estava no Monte das Oliveiras. Jesus havia ascendido aos céus e 2 varões apareceram, 2 homens, 2 varões de branco, 2 anjos, e estavam todos olhando Jesus Cristo, o Senhor, subindo nas nuvens,
subindo, subindo. E todos ali olhando, as 500 testemunhas. E apareceram 2 varões de branco. Apareceram 2 anjos. E os anjos disseram, aqueles 2 varões disseram para aquela multidão de 500 pessoas que estavam vendo Jesus Cristo subir, ascender aos céus. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, também o vereis retornar. Então Jesus Cristo um dia ele vem, visivelmente. A palavra diz que até os que o transpassaram o verão. A palavra diz que todo olho verá e toda língua o confessará, que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo, nosso Deus vivo, ele vai vir. Ele vai vir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. E a Bíblia que eu tenho aqui, a palavra que eu tenho é uma palavra, uma Bíblia de estudo. É a Bíblia Pentecostal da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a Bíblia que eu utilizo e muito para ministrar a palavra, para estudar também a palavra. E essa Bíblia ela tem no rodapé, notas de comentário do autor. E aí diz aqui a nota de comentário do versículo 1, como também do versículo 2. Versículo 1 fala: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Lembrando que lá no Novo Testamento, em uma das cartas do apóstolo Pedro, Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Inclusive, a palavra fala que muitos têm a volta do Senhor como demorada. E aí Pedro fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E a palavra diz que o dia do Senhor vem e ele está perto. O versículo 2 fala, Joel capítulo 2, versículo 2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, eu li aqui o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2 de Joel. E como eu disse, eu tenho aqui a Bíblia, A Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia de estudo da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E no rodapé temos aqui as notas de comentário. E a nota de comentário do versículo 1 e do versículo 2, os 2 versículos que eu li aqui do capítulo 2, a nota de comentário diz: tocai a buzina. Aí diz aqui a nota: Joel intensifica a sua advertência. Ou seja, intensificar significa aumentar, Joel, ele intensifica a sua advertência. Advertência é aviso. Joel intensifica a sua advertência ao referir-se às trevas e tristeza, símbolos de juízo e destruição. A resposta apropriada ao dia do juízo divino é temor e tremor. Então, o versículo 1 e o versículo 2 de Joel, capítulo 2, fala sobre o juízo de Deus sobre a face da terra. Tanto é que diz aqui o versículo 1, Perturba-se todos os moradores da terra. Por quê? Porque o dia do Senhor vem e ele está perto.
Então, a palavra diz que o dia do Senhor está perto, perto. Ainda que exista pessoas, ainda que há pessoas, ainda que tenha pessoas que acredite que esse dia está demorado. A verdade é que o dia está perto. Como eu citei Pedro, né? O apóstolo Pedro fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, por mais que alguém ache que esteja demorado, não está demorado, não. Inclusive, a palavra diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado. Está lá escrito em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E a palavra fala também que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem declarou isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez essa declaração: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu falar aqui rapidamente com o pessoal que está no ao vivo. Primeiramente, Adriano Horácio, né? Adriana de Souza, ou Adriana Souza, minha linda, minha maravilhosa, né? Futura esposa. Que Deus abençoe você, tá bom, minha amada? Abençoe você, abençoe a todos aí em BH, a todos de Belo Horizonte, né? Logo, logo a gente vai se reencontrar. Deus abençoe aí o meu amigo Leandro Moreira, né? Tarta. Forte abraço, meu amigo. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. João Roberto está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, peço oração por minha saúde. Voltei. Desculpa aí a demora aí, tá, gente? O João Roberto, ele diz aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo, peço oração por minha saúde. Amém? Nós vamos orar, tá bom? Mas hoje, especialmente, nessa live, é para a vida espiritual, tá bom? Mas não vou deixar de orar, não. Tá bom, João Batista? O João Roberto, né? Inclusive, deixa eu até ministrar aqui agora. Jesus Cristo te concede perfeita saúde. Então, somente receba e tome posse. Receba. Receba. Onde quer que você esteja, receba. Receba do alto da cabeça à planta dos pés. Porque fé é assim, a gente crê e aquilo acontece. Tens fé para ser curado? Crê em Jesus Cristo, aquele que sara, que cura? Então recebe o teu milagre. O milagre não vem do homem. A cura não vem do homem, mas vem do Senhor. Vem de Jesus Cristo, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Então toma posse e receba perfeita saúde para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Então voltando aqui para a palavra aqui, ó. Joel capítulo 2. Tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião. Porque o dia do Senhor está perto. Porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Ele está perto. E aí eu quero ler aqui agora o versículo 12. Versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. Então quem está falando é o Senhor, é Deus.
Inclusive o Senhor, ele disse, né? Não premediteis no que há de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir, porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai, falando através dos vossos lábios, através de vós. Eu costumo dizer que eu não fico premeditando no que eu vou ministrar. Eu não fico, procurando ter ideia do que eu vou ministrar. Eu costumo dizer que a minha boca começa a falar sozinha quando o Espírito Santo toma os meus lábios. E aqui, nesse momento, é o próprio Senhor falando conosco. É Deus falando comigo, é Deus falando contigo, é Deus falando conosco. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é o coração na palavra de Deus? É o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo? Não. Coração na palavra é mente. E lá em Romanos capítulo 12 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabe qual é? É que venhamos ser salvos. É que nós venhamos futuramente ter um corpo glorificado à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a maior esperança do cristão. Essa é a maior esperança daquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então a palavra diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Então a palavra está nos dizendo que Deus ele requer de mim e de você, nesse momento presente, que nós venhamos nos converter de todo o nosso coração. E Jesus Cristo, ele disse: adorarás ao Senhor vosso Deus, adorarás ao Senhor vosso Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Quando fala de força, está falando do nosso corpo. E aqui, Deus está convocando o seu povo para se converter a Ele de todo o coração, e isso com jejuns, com choro. O Brasil ganhou ainda agora. Que legal, bacana. Mas existe algo muito mais importante do que a seleção brasileira para mim e para você. Eu assisti a partida. Vibrei também. Mas o reino de Deus e a sua justiça, o Espírito Santo, a salvação, a vida eterna são muito mais importantes do que a Copa do Mundo ou qualquer outra coisa que venha o quê? Venha nos distrair. O Espírito Santo falou comigo mais cedo: cuidado com as distrações. Eu até anotei aqui, né? O perigo das distrações para a sua vida espiritual. Então Deus está trazendo aqui nesse momento um alerta para mim e para você, de que nós precisamos o quê?
se converter a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, que nós devemos nos converter a Ele, ao Senhor, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E aí eu separei aqui algumas passagens bíblicas, por ordem do Espírito Santo, para eu estar lendo. Por exemplo, eu quero ler aqui para você Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Você vê que depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1940, né, década de 40 para década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, se você for ver historicamente falando, no período de 70 a 100 anos, a tecnologia, a ciência, a medicina, o conhecimento, ele se multiplicou muito mais do que em 2000 anos. Você vê que após a Segunda Guerra Mundial, veio, né, televisão, carros, não é isso? Aviões, foguetes. E eu poderia ficar aqui, né, citando inúmeras coisas que foram criadas, foram produzidas após a Segunda Guerra Mundial. A palavra nos fala que nos últimos dias, no final dos tempos, as pessoas estariam correndo de uma parte para outra, ou seja, e daqui a pouco eu vou ler aqui para você Mateus 24, que fala a respeito do fim dos tempos também, onde Jesus ele fala, né, Jesus ele cita Noé, que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E aqui em Daniel fala que as pessoas estariam correndo de uma parte para outra e a ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicaria. Nós vivemos numa geração onde esta profecia está em pleno andamento. E aí eu quero ler aqui para você Mateus capítulo 24. Vamos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 24. Eu quero ler o versículo 37. Mateus 24, 37. Exortação à vigilância. Aqui é o Senhor Jesus falando, ó. Mateus capítulo 24, versículo 37. Aliás, deixa eu ler o versículo 36. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia, e está escrito dia, né? A palavra dia está a letra D com D maiúsculo. Ou seja, aquele dia. Porque daquele dia, que dia? O grande dia. Porque daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por enquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. É o que acontece hoje em dia, né? As pessoas casam e descasam, casa e se divorcia e depois casa de novo. Por enquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, dias anteriores ao dilúvio,
antes que viesse o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Veja só o detalhe. Jesus ele diz aqui, ó, e não o perceberam. Tem gente que não está percebendo. Tem gente que não está percebendo. Mas essa é a realidade do que eu vou falar agora. Essa é a realidade. Jesus Cristo está voltando. Os sinais são bem visíveis, mas muitos, apesar dos sinais, não estão percebendo. E não o perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, quando veio o dilúvio, aí eles se deram conta, mas já era tarde demais. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois. Por quê? Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Escuta com atenção. Presta atenção nessa palavra aqui agora. Ó. Mas considerai isto. Ou seja, tenha consideração. Presta atenção no que Deus está falando. Não fica desapercebido, não. Não fica distraído, não. Distraída, não. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos. O que é estar apercebido? Estar atento, estar vigilante. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. É errado você assistir uma partida de futebol da seleção brasileira ou do time que você torce, daí da sua cidade? Eu torço pelo Flamengo. E Copa do Mundo, é claro, né? Tô até com o boné aqui, né? Eu torço pela seleção brasileira. Mas, no meu dia a dia, eu preciso estar o quê? Andando com Deus. Posso perder a salvação pelo fato de eu assistir uma partida de futebol? Não. Eu acredito que não. Eu acredito que a pessoa que está com a sua vida espiritual em dia, ainda que esteja assistindo um jogo, eu acredito que a pessoa ela não corre o risco de perder a salvação. Mas o coração da pessoa não pode estar em pessoas ou em time. Ou seja, o coração da pessoa não pode estar em nada relacionado a este mundo. Nem pessoas, nem objetos, nem coisas. A pessoa tem que ter todo o seu coração, o quê? Voltado para o Senhor. Por isso estáis vós apercebidos também. Por quê? Porque o Filho do Homem, Jesus aqui está se referindo a ele mesmo, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. E aí o Espírito Santo falou comigo, você vai falar com o pessoal que te acompanha sobre esse alerta, você vai alertar os que acompanham o seu ministério, dizendo exatamente essas palavras. Cuidado, muito cuidado com as distrações. O que é
O que seria distrações? Distrações é você ter todo o seu foco em entretenimentos, em festas, em filmes, em séries. É claro que se for filmes e séries, né, que falam da palavra de Deus, que edificam a sua fé, sem problema algum. Sem problema nenhum. Lembrando que filmes e séries não substituem a leitura da palavra e a oração. E também o jejum. Mas Deus, ele não quer que nós viemos nos distrair. E aí, para nós encerrarmos com esta palavra, eu anotei aqui o significado da palavra misantropia. Sábado, por exemplo, por volta de 1h da manhã, inúmeras pessoas no Brasil receberam um alerta no celular. Inclusive eu recebi um alerta. Eu achei aquilo muito estranho, eu olhei e estava escrito alerta, alerta extremo, e estava escrito a palavra misantropia. E qual é o significado da palavra misantropia no dicionário? Ou se você for consultar o Google, né? Misantropia é a qualidade de quem tem aversão, desconfiança ou rejeição à humanidade. E aí eu te pergunto, quem que tem aversão ou rejeita a humanidade? Quem? Senão Satanás, senão o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele tem aversão à humanidade, ele odeia a humanidade, ele detesta a humanidade. E aí sábado eu recebi no meu celular um alerta e milhares de pessoas pelo Brasil afora também receberam esse alerta. Eu não sei se você que está me assistindo, não sei se você recebeu o alerta, né? Mas uma boa parte da população dos brasileiros receberam esse alerta extremo com a frase misantropia, que significa aversão ou rejeição à humanidade. E aí se especula, né, segundo teóricos da conspiração, se especula que esse alerta aí possa ter sido os extraterrestres. Você está sabendo disso? O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele revelou, né, falou que existem quatro espécies, né, 4 tipos de extraterrestres comprovadamente existem. E ele ainda falou mais que tem mais para ser revelado. Sendo que nós que somos conhecedores da palavra, quem conhece a palavra de Deus, sabe que esses seres, caso sejam reais, na verdade são anjos caídos, são demônios, são espíritos malignos. Então você vê, muita coisa está acontecendo no mundo atualmente. O amor das pessoas estão se esfriando, as pessoas estão matando a troco de nada. Terremotos em vários lugares. Então essa é a palavra. Tocai a buzina em Sião. E eu volto lá para Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Deus está dando uma ordem para todo aquele que é cristão, porque tem gente que tem a ideia de que só pastores, padres, bispos, apóstolos, enfim, qualquer pessoa que tenha um título eclesiástico que tem que falar da volta de Jesus Cristo.
que tem que alertar as pessoas da volta iminente do Senhor. Essa palavra aqui, ó, sobre alerta, sobre aviso, é para todo cristão. É para todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Falem bem alto. Falem alto e em bom som. Anunciem. Jesus Cristo está voltando. Tá vendo esses sinais aí? Tá vendo essas coisas que você tem visto nos telejornais? E não é só no Brasil, não. É pelo mundo afora. Inclusive, recentemente, há um tempo atrás, não tem nem 2, 3 meses, o governo dos Estados Unidos, eles liberaram, né, o FBI. Não sei se foi a FBI, a CIA, FBI. Arquivos, né? Mostrando pessoas, né, de alto escalão envolvidas com pedofilia, sacrifícios de crianças. Então você vê, o mundo está caminhando para o fim. E tem gente que até fala, né? E eu que pensei que já tinha visto tudo. A gente não viu tudo não. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Jesus Cristo, ele disse, estas coisas são apenas o princípio das dores. Então o Senhor, ele fala, comigo e contigo, toquem a trombeta. O que é a trombeta? A trombeta são os nossos lábios. A trombeta é a nossa boca. Abra a boca. Pregue tempo e fora de tempo. Anuncie. O grande rei está voltando. Então esta é a palavra do Senhor para o meu, para o teu, para os nossos corações. Tenha muito cuidado com as distrações. O inimigo, ele vai procurar não, já tem procurado, já tem buscado. O inimigo tem buscado fazer com que as pessoas venham ficar extremamente distraídas. Como eu li aqui na palavra, né? A geração de Noé, eles nem sequer se aperceberam. Quando eles viram, o dilúvio já estava sobre eles. E diz a palavra, e os levou a todos. Então o Senhor fala comigo e contigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você se quebrantou diante do Senhor? Seja sincero. Reflita. Quando foi a última vez que você, rasgou o coração diante de Deus? E você chorou, pedindo a Deus misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das atitudes pelas quais eu tive. Tem misericórdia, Senhor, pelas iniquidades, transgressões, erros, culpas. A palavra está nos dizendo para nós nos convertermos a Ele. Então essa é a palavra. Não deixe que nada venha te distrair.
Não perca o teu foco. Não perca a visão. E aí o Espírito Santo me fez lembrar aqui de Sansão. Sansão perdeu a visão, teve seus olhos vazados. Primeiro, revelou qual era a sua força, da onde vinha a sua força, do porquê ele tinha a força que ele tinha. Inclusive a palavra diz que quando os filisteus vieram sobre ele, depois da Dalila ter raspado a cabeça dele, os filisteus vieram sobre ele e Dalila disse: Sansão, eis os filisteus sobre ti. E quando ele foi buscar reagir, diz o texto, diz a palavra, que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Mas por que o Espírito Santo havia se retirado dele, de Sansão? Por causa das distrações. Ele se distraiu. E qual foi o fim dele? A palavra diz que ele teve seus olhos vazados, ele estava sem força nenhuma. E ele teve seus olhos vazados, ele ficou cego. Mas aí ele fez uma oração de arrependimento. Eu imagino Sansão, né, chorando. Eu imagino Sansão, sabe, lamentando e falando com Deus, falando com o Senhor. Senhor, renova minhas forças. Me dá força, Senhor. Me perdoa. Me perdoa por eu ter me distraído. Renova minhas forças, Senhor. Nem que seja a última vez, pela última vez, mas renova minhas forças. E diz a palavra que Deus renovou as forças de Sansão e ele ficou entre os dois pilares do templo lá do Deus dos filisteus. E quando ele ficou entre os dois pilares, Deus já havia ali restaurado a força de Sansão. E Sansão, ele, com a força que ele recebeu de Deus, ele derrubou aquele templo pagão do Deus dos filisteus. E diz a palavra que ele matou mais, né, naquele momento ali de morte, do que em vida, o número de filisteus. Mas o fim dele não era para ter sido do jeito que foi. Não era para ele ter tido os seus olhos vazados, ter ficado cego, ter sido motivo de chacota. Porque é isso que acontece com a pessoa quando a pessoa ela perde o Espírito Santo. Ela passa a ser motivo de chacota, de zombaria, de desprezo. Jesus Cristo ele disse que o sal, quando ele perde o sabor, quando fica insípido, sem gosto, ele para nada presta e é lançado no chão, é lançado em terra para ser pisado pelos homens. Então Deus fala comigo e contigo. Não deixe com que as distrações destrua a tua vida espiritual. Que você receba essa palavra da parte da fiel testemunha que é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Vamos agora nesse momento buscar o Espírito de Deus. Eu convido a você a buscar o Espírito de Deus. Eu quero nesse momento orar. Permaneça no vídeo, permaneça na live. Eu já retorno. Vamos nesse momento falar com o Senhor. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos nesse momento rasgar o nosso coração diante do Senhor. A palavra diz que Deus ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor Deus um coração quebrantado e contrito. Então vamos nesse momento
falar com o Senhor, falar com aquele que adivina as nuvens dos céus, na pessoa do Filho. Hoje nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, todos irão constatar, irão ver que Pai, Filho e Espírito Santo de fato trata-se de um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Senhor nosso Deus e bendito e eterno Pai, nós ouvimos, meu Deus, a Tua palavra. O Senhor nos trouxe uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento. O Senhor falou conosco, assim como falou com o povo, com o Teu povo, da geração de Joel, do profeta Joel. Convertei-vos a mim com todo o vosso coração, isto é, com jejuns, com choro, com planto. A Tua palavra diz, meu Pai, o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Está escrito que as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, porém, são os nossos pecados que impedem de o Senhor estender a mão para salvar, do Senhor ouvir a oração que é dirigida ao Senhor, que é feita ao Senhor. O que nos separa são as nossas iniquidades. O que nos separa do Senhor são as nossas iniquidades, transgressões, culpas. Por isso, meu Pai, que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões. Que através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, do Cordeiro Santo, que através do sangue do Teu Filho, nós venhamos ter os nossos pecados lavados. E nós venhamos ser lavados no sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o Senhor venha lavar a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração. E que nós não venhamos, meu Deus, mais perder tempo com distrações. Não que não possamos assistir um bom filme, um filme que não venha a ferir a nossa fé, que não vá contra os princípios da nossa fé, que não vá contra os princípios da Tua palavra. Não que nós não possamos ter um momento de diversão, de passeio, que nós não possamos assistir uma partida de jogo, de futebol, não. Mas nós não podemos, meu Deus, colocar nada acima do Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro nas nossas vidas. O marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, os amigos, o trabalho, os bens materiais, nada e ninguém pode estar nas nossas vidas acima do Senhor. O Senhor tem que estar acima de tudo e de todos nas nossas vidas. Por isso nos ajuda, Senhor, a não nos perder no meio do caminho. Que nós não venhamos estar como a geração de Noé. Eles não se aperceberam e repentinamente veio sobre eles o dilúvio. E o Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse que assim haveria de ser nos últimos dias, no fim dos tempos. Muitos estariam correndo de um lado para o outro, muitos estariam casando e dando-se em casamento, mas repentinamente haveria de vir a destruição. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse
para termos cuidado em relação às coisas desta vida, que faz com que venhamos estar longe de Ti. Então, meu Pai, que possamos ser vigilantes, porque aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Assim como ninguém sabe a hora que vai morrer, a hora que irá partir, assim também ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor há de vir nas nuvens dos céus com miríades e milhares de anjos e também os seus santos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe. Mas o Senhor deixou registrado na Tua palavra a respeito dos sinais. Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, regozijai-vos no vosso coração, alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Então, meu Pai, que nós possamos não nos distrair nesses dias que antecedem a volta do Senhor, mas que nós venhamos estar atentos e que nós venhamos ser boca do Senhor aqui na terra para anunciar de que aquele que fez a promessa de que um dia irá voltar, já está voltando. O Senhor está voltando. Quem tem o Espírito do Senhor tem essa percepção. Aliás, até os que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo têm essa percepção. Há um clima em todo mundo, um clima de expectativa, de grande expectativa. Estão todos em expectativa. As pessoas sentem que tem algo no ar, que a qualquer momento algo a nível mundial está para acontecer. Às vezes a pessoa nem sabe explicar por que ela sente isso, tem essa impressão. Mas quem conhece as profecias da Tua palavra sabe que o dia do Senhor se aproxima velozmente. Como eu sempre digo, né? Há alguém lá em cima que tem pressa. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Nós não sabemos se é em 2026, 2027, 28, 29, 2030. Mas os sinais estão aí. Terremotos, maremotos, o amor de muitos se esfriando, pais matando filhos, filhos matando pais. Inclusive pessoas matam e você olha para a pessoa não tem, sabe, expressão nenhuma de arrependimento, nem de remorso. A cada dia mais a humanidade está se degradando, se perdendo. Mas o Senhor, por meio dessa palavra, o Senhor nos alertou. Porque aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Tu és o Deus que alerta, Tu és o Deus que avisa. Eis que tenho vos avisado de antemão, diz o Senhor. Estejam apercebidos, estejam atentos, estejam vigilantes. Vão para o jejum, vão para a oração. Como disse o Senhor através de Joel, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, isto é, com jejuns, com choro e com pranto. Quantas são as pessoas que estão, meu Deus, perecendo? Quantas são as pessoas que estão desistindo, abandonando a fé?
Inclusive a tua palavra diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Tua palavra diz que nos últimos dias muitos haveriam de apostatar da fé, abandonar a verdadeira fé. Estão falando que existem aí comprovado 4 tipos de extraterrestres, mas nós que conhecemos a tua palavra, sabemos que se isso for realmente verdade, tais criaturas, como lá o presidente dos Estados Unidos disse que existe, se isso for verdade, nós sabemos que não são extraterrestres, não são seres de outro planeta, mas são demônios, são anjos caídos. E o teu Filho Jesus Cristo, ele disse, se possível fora, enganariam até os eleitos. Por isso o Senhor traz esse alerta. O alerta de não nos distrairmos. E comiam e bebiam, e casavam e se descasavam, até que repentinamente veio o dilúvio. Que o teu Espírito, ó Pai, venha nos dar a vigilância, que nós venhamos estar vigilantes, atentos. E como eu já disse, meu Pai, que nós venhamos emprestar a nossa boca, os nossos lábios, e falar em alto bom som para o mundo todo ouvir que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor não é mentiroso. O Senhor não mente. Pelo contrário, o Senhor é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tu és a própria verdade. Então que teu Espírito venha sobre as nossas vidas. Que o Espírito do Senhor nos envolva. Que o nosso corpo venha a ser templo e morada do teu Santo Espírito. Que nós venhamos ser cópias do teu Filho Jesus Cristo aqui na terra, na maneira de pensar, de falar, de agir. Que em tudo possamos ser como o Senhor Jesus foi quando esteve aqui na terra. E nós venhamos testemunhar que tu és o único e verdadeiro Deus, como declarou teu Filho Jesus Cristo lá no Getsemane. Na última noite de vida, na oração sacerdotal, ele disse que conheço a ti só como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então que nós venhamos proclamar, Senhor, o teu evangelho, até que os teus anjos toquem as trombetas, até que o Senhor dê ordem aos teus anjos para tocarem as trombetas nos 4 cantos da terra, para que assim os salvos venham ser recolhidos da face da terra e venham se encontrar com o Senhor nos ares. Está profetizado que quando o Senhor vier, os que estão mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados no abrir e piscar de olhos. E encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos com o Senhor no período da grande tribulação. Pelo menos essa é a interpretação que muitos têm, que a igreja não irá passar pela grande tribulação, será arrebatada, mas existe também a interpretação também que acredita-se que a igreja irá passar pela grande tribulação e só no final da grande tribulação, aí sim, Jesus estará vindo nas nuvens dos céus, aí os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro
e depois os que estiverem vivos serão arrebatados em um abrir e piscar de olhos. Mas eu não quero pagar para ver, Senhor. Essa pessoa também que é cristã, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, essa pessoa que está afastada, está desviada, está longe da comunhão com o Senhor. Ninguém quer. Ninguém quer perder a salvação. Todos nós queremos passar a eternidade com o Senhor. Queremos desfrutar da nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra. Mas para isso é necessário que nós venhamos perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, disse o Senhor, será salvo. Então eu oro nesse instante, meu Deus, para que o Senhor venha fortalecer essa mulher, fortalecer esse homem, esse que está fraco espiritualmente, fortalece, meu Deus, fortalece o fraco. Inclusive está escrito em Joel, né? Diga ao fraco que sou forte. Em Deus você é forte. Está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então receba poder, receba unção, receba virtude. Que o Espírito de Deus se aposse da tua mente, do teu coração, da tua alma. Você seja possesso, mas não possesso de demônios, de espíritos malignos, mas que você seja possessa pelo Espírito de Deus. E que você venha dar o fruto do Espírito, amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, bondade, fé, mansidão. Que você venha ter os dons renovados, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dom de profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, dom de operação de sinais e maravilhas, dom de milagres, dom de curas, dom de discernimento de espíritos. Há muitos sendo enganados por espíritos enganadores. Mas quando você tem do Espírito Santo a capacidade de discernir, quando você tem o dom de discernir espíritos, o inimigo não te engana mais. A palavra diz que aquele que confia no Senhor de maneira alguma será confundido. A palavra diz que não há nada em oculto que não seja revelado. O Senhor, Ele revela. Ele não deixa os seus enganados, não. Ele mostra o que realmente vem da parte dele e o que não vem. Então receba nesse momento, receba nesse instante renovo, seja renovado espiritualmente. E você que estava afastado da comunhão com Cristo, com a comunhão com Deus, hoje o Senhor Ele muda a tua sorte. Hoje o Senhor Ele faz com que você se fortaleça. Jesus Cristo, Ele disse, todo aquele que vem a mim, porque o Pai o trouxe. Foi Jesus Cristo, foi Deus, o Pai, através do Espírito Santo que te trouxe esse vídeo, essa live. E Ele te trouxe para você se encontrar com Ele. Assim como o filho pródigo caiu em si e disse consigo mesmo, eu irei retornar para o meu Pai. E diz a palavra que o pai já estava lá, de braços abertos, esperando o filho. Então você que estava perdido, hoje o Senhor Ele te resgata. Hoje o Senhor Ele te abraça. Jesus Cristo, Ele disse que todo aquele que o Pai deu a Ele, dá a Ele, de maneira alguma Ele o lança fora. Todo aquele, toda aquela que o Pai me deu, me der, de maneira alguma eu lançarei fora. O Senhor Ele tira de sobre ti o jugo do pecado, da maldição do pecado. Ele tira de sobre
sobre você o jugo do inimigo, do adversário, e coloca sobre você o fardo dele. O fardo dele é leve. A religiosidade é pesada. Ser religioso pesa. Mas quando você conhece verdadeiramente a Jesus Cristo, você vê que o fardo é leve. Então receba o fardo do Senhor sobre os teus ombros. Seja livre de toda acusação do inferno. Seja livre de toda acusação do mal. Seja nesse momento transformado. Transformada. E você que estava protelando, adiando de tomar a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. O Senhor, Ele trouxe você para ouvir a palavra. E está escrito que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre o resultado para o qual é enviada. O Senhor, Ele te salva nessa hora. O Senhor, Ele está com as suas mãos estendidas para você. Agora, a decisão é toda sua. A palavra diz, se com o teu coração creres e com os teus lábios confessar que Jesus Cristo, com o teu coração creres que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e com os teus lábios confessares que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, serás salvo. Basta somente isso. Crê com todo o teu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e com os teus lábios, com a tua boca, confessar que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Que a partir de hoje você não tem mais padroeiro, padroeira, que você não serve mais entidade A, B ou C, mas que teu único Senhor tem nome. E o teu único Senhor é Jesus Cristo. Só Ele é o dono da tua vida. Então você que estava protelando, adiando de entregar a vida a Cristo, esse é o momento de você rasgar o teu coração diante dele e falar para ele, Senhor, a partir de hoje eu vou te servir. Não vou olhar para a direita nem para a esquerda e muito menos olhar para trás. Quando a pessoa ela faz isso, o resultado é que a pessoa ela tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então eu oro por você que está se rendendo ao senhorio de Cristo, entregando a tua vida a Cristo, entregando a tua vida a Jesus. E você que estava fraco, seja fortalecido. Seja fortalecida. E você que está de pé, ou considera estar de pé, eu oro para que você não caia, para que você não se desvie, mas para que você continue firme na presença do Senhor, perseverando e perseverando até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Espírito de Deus, que o Espírito do Pai, que o Espírito de Cristo esteja sobre você, esteja ao lado de você. E o mais importante de tudo, esteja dentro de você. Como disse o apóstolo Paulo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Deus vivente, do Deus vivo? Então assim, meu Deus, eu peço que o Senhor salve essa pessoa com a mão poderosa. Que o nome dessa pessoa possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E que o Senhor venha ajudar, meu Pai, essa pessoa a perseverar até o fim. Porque quem persevera até o fim, quem perseverar até o fim será salvo. Assim, meu Deus, nós oramos. E já cremos
que o teu Espírito está sobre nós e o melhor de tudo dentro de nós. Em nome de Jesus, assim, meu Deus, nós oramos e declaramos amém e graças a Deus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? O Espírito Santo, ele é sobre ti e o melhor de tudo, ele está dentro de você. Amém? Pois bem, eu vou estar encerrando. Pois bem, vou estar encerrando e retorno amanhã. Amanhã é quinta-feira. Se Deus assim permitir, entro no horário mais cedo. Entro às 9 horas. Inclusive, eu estou fazendo as lives nesse horário, no horário de 9 horas. Tá bom? 9 da noite. Peço a você que você fique vigilante. Tá bom? Como é que você vigia? Indo constantemente para a oração, para o jejum, para a meditação da palavra, para cânticos espirituais. É claro que Deus não quer que você se torne um religioso, um fanático, né? Mas na medida que você vai buscando a Deus, o próprio Espírito Santo ele vai fazendo com que você tenha temperança. O que é a temperança? Temperança é domínio próprio. Né? Domínio próprio é você ser uma pessoa equilibrada. Entende? A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Porém, você não pode priorizar as coisas deste mundo, que à luz da palavra não é pecado, mas você não pode priorizar tais coisas mais do que as coisas de Deus. Amém? Você não pode priorizar entretenimento, diversões. E quando eu falo diversões, entretenimentos, são entretenimentos e diversões que não ferem a sua fé, que não vá contra os princípios da palavra. Então tem que buscar equilíbrio, tá bom? O perigo das distrações para a sua vida espiritual. Essa foi a mensagem de hoje. Então não deixe que nada venha te distrair. Porque aquele que fez a promessa, em breve ele vem. Porque o dia do Senhor vem e ele está perto. E pode ter certeza, está perto sim. Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Que está muito perto mesmo. E ainda que leve mais algum tempo, 10, 15, 20, 30 anos, que eu duvido que venha levar tanto tempo assim para o Senhor voltar. Mas ainda que leve 20, 30, 40 anos ou mais para o Senhor Jesus voltar. Um dia eu vou partir. Um dia você vai partir. E a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Para que quando o Senhor nos recolher da terra, como já recolheu parentes meus, amigos de infância, certamente você também perdeu, né? Parentes, familiares, pessoas próximas a você. Então, todos nós iremos partir um dia. O dia e a hora da nossa partida nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós não estaremos aqui para sempre. Por isso nós precisamos priorizar e sempre a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Eu vou estar terminando, mas antes eu quero orar aqui pelos semeadores. Quem são os semeadores? São aqueles que patrocinam, aqueles que abençoam, né? O Ministério Deus Vivo, o Ministério Denison Souza. Então deixa eu orar aqui rapidamente. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos os semeadores, a todos que já colaboraram e contribuíram com o ministério que o Senhor tem me confiado. Quero, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada pessoa, meu Pai, que se dispôs a abençoar a tua causa através desse ministério. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse, se deres um copo de água fria a um profeta meu, a um mensageiro meu, a um discípulo meu, receberás recompensa, receberás galardão. Então, que o Senhor venha recompensar a todos aqueles que já contribuíram financeiramente,
que já doaram para esse ministério. Meu filho Jesus Cristo, ele declarou: aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, é promessa do Senhor honrar a quem te serve. Inclusive, está escrito, né? Engrandecido seja o Senhor, que ama, o Senhor ama prosperar a quem te serve. Então, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a todos os semeadores. Continua, meu Deus, colocando na mão de cada um a semente, para que assim continue plantando no teu reino, que é um reino de terra fértil. Continue plantando no teu reino, através do ministério que o Senhor tem me confiado. Assim eu peço a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores e não traz desgosto, sobre todos os semeadores do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? E é isso, você que quer colaborar, quer contribuir de maneira voluntária. Tem gente que fala, o pastor está roubando. Como assim está roubando? Está constrangendo, está coagindo. Esse não é o meu caso, nunca foi. A palavra diz que a oferta, a doação tem que ser voluntária, com alegria, com amor, com gratidão. E segundo aquilo que a pessoa vier propor no seu coração. Então, se o Espírito Santo fala ao seu coração, se há uma convicção no seu coração, faça. Mas se não há convicção, fique em paz, né? Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Glória a Deus. Então, chave Pix 052-786-127, final 89, Denison Souza. Tá bom? Aqui no vídeo mesmo, eu vou deixar aqui a descrição, deixar aqui a chave e você contribui segundo aquilo que o Senhor falar ao teu coração. Tá bom? Então é isso, eu vou estar terminando e como eu disse, eu retorno amanhã, quinta-feira. Quinta-feira é a vida amorosa, a vida familiar. E eu volto às 21 horas, horário de Brasília, se Deus assim permitir. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos o dia mais esperado da igreja, dos salvos. E todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, sim, o Deus vivo, ele é conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. E eis que estarei convosco. Sim, o Deus vivo é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. É uma guerra, não baixa a tua guarda não, tá? Continua na oração, continua no jejum, continua na meditação da palavra, continue. Não baixa a tua guarda, não baixa. Continue com as mãos levantadas, mãos santas. Continua com as mãos levantadas, intercedendo, orando pelos da sua casa, pelos seus amigos, familiares. Glória a Deus. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da sua, da nossa vitória. É a garantia de que seremos, resgatados. Aliás, já fomos resgatados. Pela fé já fomos resgatados e salvos. Amém? Então é isso. Estarei retornando, como eu disse, amanhã, no horário das 21 horas, com a quinta-feira do Espírito do Amor, quinta-feira da vida amorosa, da vida familiar. E é isso. Na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus.
Receba de Deus Pai, melhor dizendo, o galardão, a recompensa de mensageiro e de intercessor. Amém? Beijo no seu coração, um grande abraço, fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Compartilha e até a próxima live.